Boa tarde, vamos então compartilhar das reflexões do estudo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos estudando o livro O Homem Integral e hoje abordaremos o item religião e religiosidade. Mas vamos primeiramente ao breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo, uma passagem da carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar preocupados com os deveres próprios e com a aprovação tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. Então, esse parágrafo que nós separamos dessa mensagem para breves reflexões e introduzir o nosso estudo. É interessante aqui percebermos a quem Emmanuel dirige essas orientações. Aos sinceros discípulos do Evangelho. Aqueles que de fato estão levando a sério o esforço de vivência do bem, dos ensinamentos de Jesus, e que diante da aprovação de sua própria consciência perante esse esforço, devem prescindir, deixar de lado as opiniões, vejamos como Emmanuel coloca, desarrazoadas do mundo. As opiniões desequilibradas da grande maioria das pessoas que ainda não tiveram um encontro com a espiritualidade maior, com o Evangelho do Cristo. Porque, naturalmente, as opiniões do mundo, cuja base ainda é o materialismo, irão sempre se chocar, irão de encontro a qualquer nível de esforço, de busca de espiritualização que os sinceros discípulos do Evangelho realizam ao longo do dia. Então, seguindo a orientação que Emmanuel aqui nos dá, não fiquemos de maneira nenhuma preocupados com essas opiniões e estejamos cada vez mais sensível em atender à voz da consciência proveniente do amparo espiritual que nos estimula cada vez mais ao esforço de ascensão, de conquista de virtudes, de espiritualização. Vamos então para o nosso estudo dessa tarde, religião e religiosidade. No caleidoscópio do comportamento humano, há quase sempre uma grande preocupação por mais parecer do que ser, dando origem aos homens espelhos, aqueles que, não tendo identidade própria, refletem os modismos, as imposições, as opiniões alheias. Esse é o primeiro parágrafo desse texto que Joana nos traz. Reflitamos um pouco no caleidoscópio. É uma palavra pouco comum, não é? Que significa ao longo do caminho, ao longo das experiências do comportamento humano, há quase sempre uma grande preocupação por parecer do que ser. Não é? A questão da vida de aparências, aonde
a prioridade é para a aparente aprovação social, externa, diante de atitudes ou comportamentos para os quais o cuidado maior deveria ser a aprovação da nossa consciência. Como há pouco estávamos comentando a mensagem de Emmanuel. E isso reflete aqui, Joana coloca, os modismos, as imposições, as opiniões alheias. Quantas pessoas não frequentam igrejas e religiões apenas com caráter social, de parecerem religiosas, que é exatamente esse tema que nós estaremos trabalhando nessa tarde. E vendo os lados e as consequências dessas atitudes, que na verdade são geradoras de conflitos, né, de certa desvalorização íntima, para conosco mesmos. Prossigamos. Eles se tornam o que agrada às pessoas com quem convivem. O ambiente que no seu comportamento neurótico se instala. Adota-se uma fórmula religiosa sem que se viva de forma equânime, equilibrada dentro dos seus cânones da religião, né? Dentro das regras, das orientações que caracteriza aquele grupamento religioso. É a experiência da religião sem religiosidade. Então, as pessoas vivem querendo parecer o que na verdade não são. E isso se torna mais problemático quando ocorre na área da religião. Exatamente aquele setor que deveria ser a ponte de apoio para o estabelecimento de atitudes e comportamentos coerentes com aquilo que achamos certo ao longo do dia, sem estarmos nos utilizando de uma capa religiosa que, na verdade, não está em harmonia com os nossos estados íntimos. É essa a questão. O conceito de Deus se perde na complexidade das fórmulas vazias do culto externo, e a manifestação da fé íntima desaparece diante das expressões ruidosas, destituída dos componentes espirituais da meditação, da reflexão, da entrega. Então, aqui Joana vai delineando as consequências desse tipo de atitude. O conceito de Deus se perde na complexidade de fórmulas vazias. Ou seja, a obediência a rituais, às vezes também a cânticos, a posturas de caráter exterior, que na verdade não refletem o íntimo da pessoa, tem por consequência a vivência de um vazio de espiritualidade, que não logra êxito por não haver espaços para reflexão, para meditação, para a busca interior de um estado de alma que se afina e que se sente bem diante daquilo que está buscando acreditar em termos de transcendência, de espiritualidade. Isso ocorre de forma muitas vezes imperceptível. Quanto mais aparato, quanto mais objetos de culto exterior, menos espiritualidade e profundidade consigo mesmo a criatura humana estará exercendo.
A religião se destina ao conforto moral e à preservação dos valores espirituais do homem, demitizando a morte e abrindo-lhe as portas aparentemente indevassáveis à percepção humana, em vez da proibição castradora e do dogmatismo irracional. Então, esse é para ser o objetivo maior da religião. O conforto moral, né, o equilíbrio, a preservação dos valores espirituais do homem, demetizando, eliminando os pavores da morte e abrindo as portas aparentemente indevassáveis, que não se pode penetrar a percepção puramente humana, em vez da proibição castradora e do dogmatismo irracional. Porque é muito habitual a supressão dos valores que levariam à espiritualidade profunda, sendo substituídos por rituais, por práticas externas, muito associadas ao dogmatismo irracional. A crença em determinados pontos de apoio dentro da religião, aonde não se abre espaço para reflexão, para criticidade, não. É assim porque a Bíblia manda ou porque a minha religião orienta. E quando isso é utilizado como regra de definição para determinadas crenças, o dogmatismo irracional vai se estabelecendo. A fim de que esse objetivo seja alcançado, faz-se indispensável a coragem de romper com a tradição. O objetivo aqui, entendamos, da religiosidade, da espiritualidade. É indispensável a coragem de romper com a tradição, libertando-se das fórmulas para encontrar a forma de mais perfeita identificação com a própria consciência geradora de paz. Vamos analisar aqui um pouco mais esse texto. Então, para que o objetivo maior de religiosidade seja alcançado, é indispensável a coragem de romper com a tradição, libertando-se das fórmulas para encontrar forma. É interessante o jogo dessas palavras aqui que Joana coloca. Libertando-se das fórmulas, dos valores estratificados, das tradições rigorosas, para encontrar a forma de mais perfeita identificação com a própria consciência, geradora de paz. Porque, de fato, todos nós, em essência, temos a semente da espiritualidade profunda. E só à medida em que damos atenção e valor a essa questão do nosso fórum íntimo, é que, naturalmente, se estabelece um campo propício à paz, à harmonia interior. É claro que, diante da sociedade materialista em que vivemos, a essência da religião, que é a religiosidade, tem sido colocada de lado na grande maioria das doutrinas cristãs e não cristãs. Muitas vezes por interesses puramente humanos e passageiros. Outras vezes pelo sufoco que as fórmulas, os rituais, os dogmas estabelecidos ao longo de séculos
teimam em não serem rompidos. Já não se torna, então, importante a religião, formal e circunspecta, fechada e sombria, mas a religiosidade interior, que aproxima o indivíduo de Deus em toda a sua plenitude, através de um interrelacionamento integrador, que o planifica e o liberta da ansiedade, da solidão, do medo. Vamos analisar um pouco mais aqui. Então, temos percebido cada vez mais o fato de que, naturalmente, grande parte da humanidade não admite mais, não aceita determinadas tradições dogmáticas na área da religião. E com isso, abre-se as possibilidades, principalmente pela ampliação do entendimento de religiosidade que nós encontramos na doutrina espírita. O espiritismo é a religião que, na verdade, traz para o homem um conceito novo da prática e da vivência religiosa, aonde não há espaço para rituais, dogmas, sacerdócio, crenças definidas e verdades estratificadas. Não. No Espiritismo nós encontramos, primeiramente, o fato de que a própria doutrina espírita não se coloca como dona da verdade, porque ela evidencia no seu conteúdo a transitoriedade das revelações da lei de Deus para o homem. À medida que o homem se habilita e se capacita a uma compreensão maior da vida, novas informações e novos valores na área da religião, da religiosidade, que na doutrina espírita são duas questões que praticamente se auto-identificam, já que não há, como acabamos de dizer, espaço para aquilo que caracteriza a religião tradicional. O Espiritismo vai, então, nos possibilitando instrumentos ideais para que a busca da espiritualidade profunda seja algo renovado diariamente em nós. Então, voltando aqui ao texto de Joana, mas a religiosidade interior que aproxima o indivíduo de Deus, em toda a sua plenitude, através de um interrelacionamento integrador, que planifica e liberta da ansiedade, da solidão, do medo, de todos os fatores geradores de desequilíbrios e perturbações na área emocional. É uma realidade isso que estamos comentando, porque há muitas pessoas que, independente de estarem filiadas ou não a determinada religião, inclusive ao próprio Espiritismo, já buscam e já trabalham dentro de si essa religiosidade inata, proveniente, normalmente, de certa maturidade de senso espiritual que a pessoa traz e que faculta a ela não se adequar a tradições dogmáticas ou religiosas nenhuma, mas de se perceber numa conexão com o bem, com a paz, com a espiritualidade de uma forma ampla. E isso é, em essência, religiosidade. As suas aspirações não se fazem atormentadoras. Dilui-se o medo ante uma religiosidade que impregna a vida com esperança, alegria e fé.
O germe divino cresce no interior do homem e expande-se. Então, esse é o resultado do trabalho da religiosidade em nós, fomentadora de uma percepção otimista e esperançosa diante as problemáticas e dificuldades da vida moderna em que estamos inseridos. Ao mesmo tempo, vivencia-se um certo estágio de alegria e de paz interior, que é o resultado direto desse trabalho de espiritualidade que estejamos realizando em nós. E aí, conclui Joana dizendo, o germe divino cresce no interior do homem e expande-se. Porque, de fato, a religiosidade, ela está em nós como uma semente, como um germe, esperando o clima e os aspectos exteriores propícios ao seu desenvolvimento, à sua manifestação mais plena. E isso nós temos recebido através, principalmente, do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. Vamos aqui para o último tópico que separamos para o estudo dessa tarde. A religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião. É uma realização interior, lúcida, que independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de um homem emergir da rotina e encontrar a própria identidade. E aqui nós vamos percebendo como essa religiosidade tem a ver com esses valores e conhecimentos que temos compartilhado da psicologia espírita de Joana de Ângeles. Porque, como ela bem coloca aqui, é uma conquista que ultrapassa, vai além de uma religião. E entendamos aqui, religião no conceito tradicional. É uma realização interior, lúcida, desperta, onde a pessoa conscientemente faz escolhas e tem objetivos definidos na busca da sua espiritualização. Independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de um homem emergir da rotina. É interessante aqui refletirmos um pouco sobre isso. Coragem de um homem emergir da rotina. De fato, há dentro de nós uma série de hábitos e de condicionamentos que estreitam e diminuem o nosso entusiasmo, a nossa vontade, na busca de espiritualização mais profunda, de sintonia mais contínua com os objetivos maiores da nossa encarnação. Trazemos de um passado cheio de conflitos e problemas, que agora, através da luz do Espiritismo, vamos percebendo e somos chamados a trabalhar. O objetivo maior já está delineado. A nossa individuação, a própria identidade espiritual maior nossa, aonde percebemos uma superação de identificações que antes tínhamos, primeiramente com o corpo material que temporariamente nos apresentamos durante a encarnação. Mas adiante, à medida que aprofundamos os conceitos de espiritualidade em nós, o trabalho de transcendência aos aspectos da personalidade
da persona que tem suas estruturas no nosso ego, em valores que também são transitórios, associados às nossas identificações, fruto da educação e do convívio na sociedade atual, mas que de maneira nenhuma representa a nossa individuação, mas apenas aspectos transitórios da personalidade que, na medida em que vamos nos espiritualizando e vamos reencarnando, alcançando patamares mais elevados, isso vai sendo naturalmente aperfeiçoado, superado, transcendido, em busca do eu profundo, do self, do si, como Joana de Ângeles coloca nesses estudos do livro O Homem Integral. Aqui nós concluímos o nosso estudo dessa tarde, agradecidos a todos que nos acompanharam ou venham a nos acompanhar. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa tarde a todos.